Olá meninos, vamos iniciar mais um círculo, nossa segunda unidade, né? Vamos ter complementos de gramática do português, além das sintaxe, pronúncias, ortografia, né? Vamos entender mais um pouco, se aprofundar, porque é muito válido o português, tanto o inglês também. A gente vai ter um aplicativo legal dentro do nosso grupos, né, do WhatsApp, é o Chat Classroom, né? Vocês devem já conhecer ou não, vão conhecer, eu vou explicar mais um pouco daqui por diante, para a gente ter mais complementações além do inglês e do português. Bom, hoje vamos iniciar, né, como vocês viram a fábulas, né, anterior. Hoje vocês vão entender um pouco sobre substantivos, né? O que é substantivo do inglês? O que é esse fenômeno? Substantivo é uma classe de palavras que nomeiam séries, né, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações e entre outros. Eles podem ser flexionados em gênero masculino e feminino. Dá pra gente entender e complementar sobre o uso dele. O número singular e plural. E grau, aumentativo e diminutivo. Os tipos de substantivos são classificados em 9 tipos: comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre algum deles, né? Mas a gente vai complementar e preencher mais um pouco, se familiarizar nesse uso dos substantivos da língua portuguesa. Vamos lá. Os substantivos comuns, né, são as palavras que designam séries da mesma espécie de forma genérica, que aí dá exemplos: pessoa, agente, país. O substantivo próprio dá complementação de próprios, né? Grafados em letras maiúsculas são palavras que particularizam séries, entidades, países, cidades e estados da mesma espécie. Que aí vem Brasil, São Paulo, Maria, né? Quando a gente vai colocar o nome de uma pessoa grande ou coisas grandes, a gente tem que usar primeiro, claro, o nome da letra, a letra em maiúscula. Substantivos simples são formados por apenas uma palavra. Que aí vem. Dá para entender o uso de casa, né? Folha, chuva, entre outras. Substantivos derivados são aquelas palavras que derivam de outras formas. Exemplo: casarão, derivado de casa; folhagem, derivado de folha; chuvarada, derivado de chuva. A gente dá para derivar aquele uso de frases daquela palavra. Substantivos coletivos são aqueles que se referem a um conjunto de séries, que aí vem flora, conjunto de flores; álbum, conjunto de fotos; colmeia, conjunto de abelhas. A gente já viu muito sobre isso, né? Que a gente está para entender, aquilo ali é conjunto daquela tal, né? Os gêneros substantivos, de acordo com o feminino e masculino das palavras substantivas, né? Elas são classificadas em substantivo biofomos, né? Que apresentam duas formas, ou seja, uma para masculino e outra para o feminino. A gente dá para entender o exemplo: professor e professora, amigo e amiga. Claro que a gente dá o uso do substantivo bioformes, né? Biofemas, perdão. Substantivo bioformes, né? Uniformes, perdão. Somente um termo específico, né? Que são os dois gêneros masculino e feminino, sendo classificados em épsilos, né, palavras que apresentam somente um gênero que se refere a animais, por exemplo, foca, macho ou fêmea. Pode ser foca, macho ou fêmea, ela dá formas do épsilos, né? Sobre comum, são palavras que apresentam somente o gênero que se refere, né, as pessoas, por exemplo, criança, masculino e feminino. A gente dá para entender que pode ser criança masculina, pode ser criança feminina. Ao uso sobre comum. O comum de dois gêneros são termos que se referem aos dois gêneros, né, masculino e feminino, identificado por meio dos tipos, né, do artigo, perdão, que o acompanham. A gente dá para entender um exemplo: o artista e a artista, né? Pode ser o artista, a professora, o professor, né? Vamos dar uma sinopse com o comum de dois gêneros. Observamos que o uso, né, quanto ao gênero substantivo que originam o uso da grega determinado por ela ou homo, são masculinos, por exemplo, teorema e poema, né?
Há substantivos chamados com gênero de vida incerto, ou seja, aqueles que utilizados para o gênero generoso são alterações de significados. Por exemplo, os personagens, personagem, né? Dá esse uso da complementação do o substantivo. Aí dá pra gente entender substantivo o número dos substantivos, perdão. São eles classificados em singular, né? Palavras que designam uma única coisa pela pessoa ou grupo, por exemplo, bola, mulher, né? A gente dá para entender. Já o plural, a palavra que designam várias coisas, pessoas ou grupo, por exemplo, bolas, mulheres, né? Que a gente dá para entender sobre o uso do plural, do singular e plural, né? Que a gente acrescenta com o s para o plural. Grau do substantivo aumentativo, né? São palavras que aumentam do tamanho de algum ser ou coisas que dividem-se em analético, substantivo que é acompanhado com adjetivos que indicam grandeza, por exemplo, casa grande, né? Sintético, substantivo com acréscimo sufixo, indicador do aumentativo, por exemplo, casarão, casa grande, casarão, né? Diminutivo, palavras que indicam a diminuição do tamanho de algum ou ser, alguma coisa que divide-se em analítico, substantivo que é acompanhado de um adjetivo que indica pequeneza, por exemplo, casa pequena. Sintético, substantivo que é acréscimo com sufixo indicador, né? Diminuição, por exemplo, casinha, rato, ratinho, né? Ratinha, ratinho, pequeno, pequena, pequena e aquilo, e aí vai por diante. Aí dá pra gente entender o uso dessa complementação do substantivo. Entre adjetivos e substantivos, os adjetivos correspondem à classe das palavras que indicam qualidades em estado substantivo. Por exemplo, casa bonita. Aqui o termo bonita atribui uma qualidade substantivo casa. Substantivo é casa, bonita é adjetivo. E dá esse uso e complementação. Qualquer dúvida é só falar. Bom, está o uso dos substantivos da classificação do língua portuguesa. Qualquer dúvida, estou aqui. Grande abraço.